Amados, nós estamos na campanha dos 12 dias, Fortalecei-vos, e nós realizamos essas campanhas, cada dia representando um mês do ano. E aprove Deus colocar esse tema no coração do pastor Ricardo, e nós estamos ministrando a palavra do Senhor. Então, hoje é o 5º dia da campanha. Nós ouvimos durante esses dias com relação às ferramentas que estão à nossa disposição, a ferramenta da oração, e a partir da oração, esse fortalecimento nos permite andarmos dignos diante de Deus, e esse fortalecimento permite também enxergarmos até o final idôneos, ou seja, qualificados por Deus para o dia da redenção. O fortalecimento, ele vem de Deus, a sua presença, ela nos fortalece. Então fica evidente em nossas vidas essa força, e isso faz com que haja o resgate da verdadeira identidade que nós temos diante de Deus. E o tema desta noite é: o arrependimento e o perdão são o ápice do fortalecimento. Amém? O arrependimento e o perdão é o ápice do fortalecimento. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Salmo de número 51. Nós vamos ler o Salmo de número 51. E o Salmo número 51 é o salmo de Davi. É um salmo onde Davi, ele tem o ápice do fortalecimento da sua vida. Sobre os seus pecados ele se arrepende, há um quebrantamento do seu coração, e também há uma restauração vinda da parte do Senhor, o qual o fortalece. E o Salmo de número 51, ele faz referência ao texto que nós podemos encontrar em 2 Samuel, o livro do profeta no Antigo Testamento, 2 Samuel, do capítulo 11 ao capítulo 12. Abra sua Bíblia, o Salmo de número 51 diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te compraz na verdade no íntimo, e no recôndito me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com o isopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifício, do contrário, eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Não o desprezará, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros em Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém? Glória a Deus. É o Salmo de Davi.
E como eu já disse anteriormente, esse salmo vai fazer uma referência à história de Davi, que se encontra lá em 2 Samuel, capítulo de número 11, capítulo de número 12. Amados, o que nós podemos extrair de lição para nós dessa campanha dos 12 dias, fortalecei-vos, é acerca de um homem, e aqui nós não estamos falando de um homem qualquer, nós estamos falando do rei Davi, um homem que, segundo a Bíblia, é um homem segundo o coração de Deus, é um homem que foi escolhido pelo próprio Deus para governar uma nação, para conduzir um povo, é um homem que foi ungido para ser rei de Israel. Nós estamos falando de um homem que ele enfrentou um gigante, nós estamos falando de um homem que ganhou muitas guerras, nós estamos falando de um homem nesta noite, que ele foi escolhido para que a geração de Jesus viesse pela sua geração. A casa de Davi foi escolhida para governar eternamente através do reinado de Jesus. Nós estamos falando de um homem nessa noite, que ele teve grandes livramentos vindo da parte de Deus. Nós estamos falando de um homem que Deus fez uma aliança com ele, e de um homem que estabeleceu uma casa para Deus, um templo para Deus, que vai se cumprir na vida do seu filho. Nós estamos falando de um homem ungido do Senhor, mas que em determinado momento da sua história, a palavra de Deus ela vai relatar que há uma queda deste homem. Davi, ele se vê numa situação de pecado. Davi, ele permite-se corromper. E nessa noite nós não vamos analisar o que levou Davi a cometer os seus pecados. Nós não vamos falar se Davi estava ocioso ou não, andando pelo palácio, e de repente ele vê uma linda jovem. Nós queremos sim exaltar, meus amados irmãos, o perigo que eu e você corremos. Eu quero exaltar nesta noite, meu amado irmão, sobre as nossas vidas, que nós somos homens comuns igual a Davi, dado a paixões, mas também nós somos homens que temos a oportunidade de nos arrependermos. Quando nós nos deparamos com essa palavra, e o que é maravilhoso da palavra de Deus é que ele não omite os fatos. Ele não tem, a palavra de Deus ela não omite as situações, os pecados do seu povo, pelo contrário, que fique registrado para a lição, que fique registrado como um alerta, que fique registrado para a manifestação do poder e da glória de Deus sobre o perdão dos pecados. Ao final, nós fomos atraídos pela cruz de Jesus, nós recebemos este convite e nós o aceitamos. E é tão maravilhoso quanto, amado irmão, que o Evangelho, ele nos dá o poder de transformar as nossas vidas nessa vida. Não há uma vida futura, não há um segundo nascimento. O homem foi determinado a viver uma vez só. E isso é maravilhoso, porque o Evangelho, ele transforma o homem. O Evangelho, ele resgata o homem do pecado e traz para a luz. O Evangelho traz o homem para a presença de Deus. E isso é glorioso. É interessante que quando nós analisamos essa palavra, nós vamos ver que há uma dedicação do capítulo 11 inteira para denunciar o pecado de Davi. E da mesma sorte, há um capítulo inteiro, o capítulo de número 12, para falar sobre o arrependimento que Davi tem diante de Deus e da forma que ele alcança a misericórdia de Deus. Samuel, ele se dedica, o texto ali vai falar, vai retratar justamente sobre essas duas situações, Davi antes e Davi depois do perdão de Deus. Lá em 2 Samuel capítulo 11, nós vamos nos deparar que Davi, ele está no seu palácio, enquanto o seu exército está na guerra, enquanto os seus soldados bravamente estão lutando pelo seu reino, estão lutando pela sua vida, estão representando Davi, estão avançando, e Davi, ele comete um adultério. Davi, ele vê nos seus olhos, ele cobiça uma jovem,
Essa jovem, ela é esposa de um rei, essa jovem é esposa de um soldado, e Davi, ele olha para aquela mulher e ele a deseja. O texto vai dizer para nós lá em 2 Samuel, no capítulo 11, que Davi, quando ele vê Betseba, ele se encanta por aquela jovem, enquanto o seu esposo, o soldado Urias, está na frente da batalha, está guerreando. Então ali no seu coração, Davi, ele a cobiça, Davi a deseja, e Davi vai lá e ele comete um adultério. O adultério, meu amado irmão, é um pecado muito grave. Na cultura judaica, naquele período, o adultério ele era digno de morte, independentemente de quem o cometesse. Ele era um pecado que ele era digno de ser morto por pedras, de ser morto, tanto o homem quanto a mulher. E Davi, ele comete esse erro. Davi, ele comete esse pecado. E o texto vai narrar também que Davi, depois tendo conhecimento que essa jovem está grávida, Davi, ele quer ocultar aquela situação. Davi, ele manda trazer Urias do campo de batalha, e ali ele trama algo que faria com que Urias descesse para sua casa. Provavelmente ele iria se deitar com a sua esposa, e a partir dali, naquele período não existia o exame de DNA, seria, por uma certa lógica, que aquela jovem estaria esperando o filho do seu próprio esposo. Mas para surpresa de Davi, o plano de Deus, meu amado irmão, ele é maravilhoso. Urias, ele não desce à sua casa. Urias, ele permanece fiel ao seu rei, porque ele achava que ele não tinha o direito, enquanto os seus irmãos, enquanto os seus soldados, os seus amigos estavam no campo de batalha, ele jamais poderia retornar para o seu lar. Então o texto vai narrar que ele dorme ali, ele fica ali na porta de Davi, e Davi então começa a tramar uma outra situação. Davi, ele está cauterizado pelo seu pecado. Davi, ele gera na sua mente um plano para assassinar Urias. No nosso ordenamento jurídico, esse assassinato seria pelo motivo torpe, né, Débora? A Débora é uma estudante de direito, está aqui conosco. Se ela não chegou nessa matéria, vai chegar ainda, no direito penal. Motivo torpe. Um motivo que é repudiado moralmente, é um motivo que é repudiado pela sociedade. Davi, então, ele planeja fazer isso. Meu amado irmão, o pecado, ele cauteriza a nossa sensibilidade humana e espiritual. Sim, nós estamos falando de um homem segundo o coração de Deus. Nós estamos falando de um homem que ele entra no acampamento e ele resgata a arca da aliança do Senhor. Nós estamos falando de um homem que ele vai colocar uma ordem ali para os levitas, da forma que eles deveriam adorar a Deus, da forma que deveria cultuar a Deus. Nós estamos falando deste homem, que em determinado momento da sua vida, ele está cauterizado, ele não está mais sensível à sensibilidade humana, ele não está mais sensível a uma vida espiritual, mas agora ele está agindo na sua carnalidade, ele está agindo da forma que o coração dele está cobiçando, está tentando ele para o pecado. No Novo Testamento, em Tiago 1, versículo 14, o texto vai dizer: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então sobre a vida de Davi havia já uma condenação, sobre a vida de Davi já havia uma sentença sobre esse pecado que ele havia cometido. Meu amado irmão, meu querido, minha irmã, nós temos que estar sensíveis às coisas espirituais. O pecado, ele gera no nosso coração uma cobiça,
E a partir daí então, ele nos atrai, ele nos seduz, e quando consumado, ele gera a morte. Quando esse pecado ele é consumado, ele gera essa morte. Olha, Davi, ele vai declarar lá no Salmo 51, ele diz: e fiz o que era mal perante os olhos de Deus. Quando Davi, ele declara isso, que ele reconhece que ele fez mal, aquilo que está diante dos olhos de Deus, perante os olhos de Deus, é o mesmo crime que Caim comete contra o seu irmão Abel. É um crime de assassinato, é algo cruel, é algo que afasta totalmente a pessoa da presença de Deus, é algo que Deus não aceita, é uma crueldade, é algo bárbaro. A mente de Davi está cauterizada. Essa palavra cauterizada é a mesma coisa quando você pega de uma brasa com um ferro muito quente e você coloca sobre uma ferida, cauteriza, estanca. Aquela parte ali, basicamente, ela fica morta. A mente de Davi, nesse momento, estava morto. Davi, ele planejou. Davi, ele pensou para fazer o mal. Davi, ele não simplesmente foi lá e cometeu alguns atos. Não, Davi, ele planejou, ele maquinou. Uma perversidade estava sobre ele. Amados, quando nós erramos, nós planejamos. Quando nós pecamos, há um projeto, sim, porque o texto da palavra de Deus diz que nós pecamos naquilo pelo qual nós cobiçamos. Eu já tive diversas situações conflitantes, já presenciei, já aconselhei, já vivenciei, e é um fato em nossas vidas. Nada é por acaso, tudo tem um início, tudo tem um começo, e esse começo vai nos envolvendo, o pecado ele vai tomando forma, e nós vamos deixando que o pecado ele vá agindo nas nossas vidas, ao ponto de nós irmos lá e consumirmos esse pecado. Então, Davi, ele age dessa forma, ele planeja, ele maquina, ele dá a ordem. Então Urias, não se rendendo àquilo que Davi planejava, ele leva em sua própria mão a sua carta de condenação. O rei Davi escreve para o comandante do exército que, quando recebesse aquela carta, colocasse o seu soldado Urias na frente da batalha, deixasse-o ali só, deixasse-o ali isolado. E ali Urias ele foi ferido e morreu. E depois esse comandante ele manda dizer a Davi: olha Davi, Urias já está morto. Ele esteve na frente da batalha. O seu plano deu certo. O seu plano, perfeito. Então Davi, ele se sente confortável. O pecado muitas vezes, meus amados irmãos, nos dá uma sensação de conforto, uma sensação de prazer, mas não passará nada impune diante dos olhos de Deus. Então, Deus ele envia o seu profeta Natã até Davi. Davi ele é confrontado com relação ao seu pecado, e o confronto do pecado ele gera frutos de arrependimento. Agora nós estamos no capítulo de número 12 de 2 Samuel. O profeta Natã chega até Davi, e a palavra de Deus, meu amado irmão, cada vez mais ela me surpreende, ela é magnífica, porque o profeta ele não o acusa, o profeta ele não aponta o dedo para Davi: Davi, você cometeu um grande pecado, Davi, você cometeu adultério, Davi, você tentou forjar uma situação, Davi, você comete um assassinato. Mas não, o tratamento de Deus é diferente. O tratamento de Deus com o seu povo é totalmente diferente, meu amado irmão. O profeta Natã, ele chega até Davi e ele começa a contar uma linda história para Davi. Ele vai narrar uma história de um homem pobre que tinha apenas uma única ovelha, e de um homem rico que tinha muitos gado, muitas ovelhas, e esse homem a qualquer momento ele poderia pegar do seu gado, mas aquele homem pobre, ele só tinha uma ovelha.
E aquela ovelha ele pegava no colo, ele a cuidava, ela bebia da sua água, ele o alimentava, mas em determinado momento veio um homem rico visitar esse grande fazendeiro. E esse grande fazendeiro ele escolhe aquela ovelha, a ovelha daquele pobre, e ele a mata e a serve. Então Davi ele fica indignado com aquela situação. Davi ele se enche de furor. O confronto, meu amado irmão, ele gera em nós indignação. O confronto ele gera em nós muitas vezes raiva. O confronto do nosso pecado muitas vezes ele gera em nós revolta, porque nós não queremos admitir. Nós queremos dar desculpa, mas foi por conta disso, foi por tal situação. Olha, de fato eu fui seduzido. Olha, Satanás criou essa armadilha para mim. O confronto do pecado, ele gera em nós um grande desconforto. Davi, ele se enche de furor. A palavra de Deus vai dizer que Davi ele se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo quanto o Senhor vive, esse homem é digno de morte. Então o profeta ele vira para Davi e fala: Davi, esse homem é você. A própria condenação que Davi deu para aquele homem foi dada pela sua própria voz, pela sua própria boca. Amados, quando nós nos julgamos, é tudo muito simples. Quando eu tenho que me julgar, é tudo muito tranquilo. Mas às vezes, meu amado irmão, o pecado que impera em nós, o pecado que está reinando em nós, o pecado que habita em nós, é muito maior sobre o pecado daquele irmão, que às vezes nós nos julgamos, que às vezes nós falamos, ou da própria sociedade como tal. Não se engane, meu amado irmão, Davi, ele estava na condição de um homem ímpio, e muitas vezes nós nos deparamos numa situação como essa. Se você puder, abra sua Bíblia no Salmo de número 50, um salmo antes do Salmo de número 51. Na parte, lá no finalzinho desse salmo, deixa eu abrir aqui com a minha Bíblia também. No versículo de número 16, o texto vai dizer: mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborrece a disciplina e rejeita as minhas palavras? Você vê um ladrão, tu te compraz nele, e os adúlteros te associas, soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Senta-te para falar contra o teu irmão, e difamas o filho de tua mãe. Tens feito essas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era igual a você, mas eu te erguerei e porei tudo à tua vista. Às vezes você pode se perguntar: o que define o ímpio? Essas qualidades. O que define o ímpio? Esses comportamentos. É uma palavra de confronto para mim e para você nessa noite. Porque muitas vezes nós estamos trabalhando, nós estamos nos comportando como ímpios, e Deus rejeita. Não adianta você ter a palavra de Deus na sua boca, não adianta você saber versículos da Bíblia, não adianta você carregar uma Bíblia debaixo do seu braço, se você não respeitar, se você não cumprir aquilo que a palavra diz. O texto aqui é muito claro: olha, quando ele vê um ladrão, ele se compraz nele. Amado, é um nojo. Nós vemos cristãos se comportando como tal. Nós amamos o pecador, nós trabalhamos para o pecador ser salvo, nós ministramos a palavra de Deus, mas nós não podemos compactuar com tais situações. Nós, como povo de Deus, separados, remidos pelo sangue de Jesus, nós não podemos compactuar com certas situações, jamais. Seja dentro do seu lar, seja no seu trabalho, na faculdade, dentro da própria igreja, aonde você estiver. Nós fomos chamados para ser um povo forte. Nós fomos chamados para ser um povo destemido, com um espírito inabalável.
E a forma de nós vivermos assim é de nós nos purificarmos, de nós repudiarmos essas situações das nossas vidas. Davi, ele é transformado. Quando o profeta Natan diz para ele: olha, tu és este homem, o Espírito Santo de Deus já o convence do pecado. O Espírito Santo de Deus que estava sobre Davi, que o habilitava, que fez grandes promessas, que fez grandes prodígios na vida de Davi, esse mesmo Espírito é o que habita em nós, é o que nos convence de todo o pecado, meu amado irmão. A verdade é que nós somos prontos para julgar, e nós não julgamos a nós mesmos. Por isso que Paulo, no momento da ceia, ele vai falar: o homem, examina você mesmo. O autoexame tem que partir de mim. E Davi, ele se arrepende. O arrependimento que está no coração de Davi gera perdão e fortalece a sua vida. Então, disse Davi a Natan, lá em 2 Samuel, versículo 13: pequei contra o Senhor. Disse Natan a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isso deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natan foi para casa. Após Davi, meu amado irmão, ele ser confrontado com essa palavra, de ele ter enxergado o homem perverso que ele era, das ações que ele teve, do pecado que ele teve, do escândalo que ele teve diante de Deus, as suas escamas caem, a sua mente não está mais cauterizada. Agora ele enxerga, então ele clama por um avivamento, ele clama a Deus com o coração arrependido, ele clama a Deus, ele pede misericórdia, ele pede perdão. Por isso que lá no Salmo 51 ele faz dizer: padece de mim, Senhor. Ele se recorda dos atributos de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia. Ele vai clamar a Deus: apaga as minhas transgressões, lava-me da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. Davi, ele reconhece, não está mais oculto. As transgressões de Davi não são mais ocultas. Davi, ele reconhece, ele fala, e ele diz a Deus: ó, o meu pecado está sempre diante de mim, pequei contra ti somente, e fiz o que era mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Amados, Davi, ele vai repetir por várias vezes no Salmo: a minha iniquidade. Miqueias, no capítulo 7, versículo 18 e 19, ele vai dizer: o Senhor tem o prazer na misericórdia, pisa a iniquidade e lança todos os nossos pecados na profundeza do mar. Fica todos os nossos pecados na profundeza do mar. É interessante, amados, quando nós analisamos essa palavra iniquidade, que no hebraico ela tem o mesmo sentido da lepra. Ela vai consumindo uma doença, algo mortal, ela vai consumindo aos poucos. A iniquidade, ela é uma consequência de pecados. A iniquidade é algo que não tem basicamente um freio. E quando Miqueias diz aqui no texto: o Senhor tem o prazer na misericórdia e pisa a iniquidade, o texto ele me remeteu, quando eu era criança, eu comprava bombinha e eu gostava de fazer aquele rastro de pólvora. Não sei se os irmãos fizeram isso na infância, e era muito legal. Você riscava o fósforo, aquele rastro de pólvora saía correndo, e lá na frente tinha um monte de bomba, e aquela bomba dava uma explosão. É mais ou menos essa ideia aqui. Deus, ele vai lá, ele pisa nesse rastro, ele acaba com isso. Essa iniquidade, ela é tirada fora, não há mais nada que possa te julgar, é arrancada fora. E o texto vai dizer que dos seus pecados, Deus, ele não se lembra mais, porque ele lança no mar do esquecimento. O Miguel sabe qual é o mar, o local mais profundo do oceano. Qual que é, Miguel? Aonde? Ponto Negro. Ele pesquisa lá. Mas uma realidade, amados irmãos, que o fundo do mar, o oceano, há um peso gravitacional gigantesco. Tudo que é lançado ali não há como mais retornar, não boia mais, não volta mais, está acabado, está aniquilado. É esse sentimento que o texto está nos dizendo.
Deus, ele tira a iniquidade. Davi, ele pede: Senhor, arranca de mim as transgressões. O pecado confessado, meu amado irmão, não é sinal de fraqueza, mas sim de fortalecimento sobre as nossas vidas. E o tempo está voando aqui. Eu gostaria de chamar os irmãos do louvor. Nós vamos no último ponto. O perdão e a restauração e o fortalecimento estão interligados. O perdão e a restauração e o fortalecimento estão interligados. Embora Davi se arrependeu, embora Davi escreveu esse Salmo 51, que no seu lar você pode ler, você pode estudar, tem muita profundidade aqui, amados irmãos, para nós extrairmos verdades para as nossas vidas. Mas aqui, quando Davi ele é confrontado, Davi ele se arrepende, já há uma mudança de vida na vida de Davi. Ele recebe o perdão de Deus. Davi então, ele busca a Deus. Há uma sentença. O pecado, amado irmão, ele gera morte, ele gera consequência, ele gera falência, ele gera destruição, mas ele não é o fim. Ele não é o fim. Davi, ele ia ter um filho com Betseba, e essa criança tem uma grande enfermidade. O texto vai dizer que essa criança ela fica enferma, não era projeto de Deus. E Davi, ele, agora mais sensível humanamente, espiritualmente, ele vai jejuar. O texto vai dizer, lá no final do capítulo 12, de 2 Samuel, que Davi, ele jejua durante 7 dias. Ele não come, ele não se alimenta, ele ora a Deus, ele clama a Deus, na esperança que Deus tivesse misericórdia daquela situação. Mas os planos de Deus, meu amado irmão, em alguns momentos sobre a nossa vida, são planos de Deus. Nós não entendemos o agir de Deus. Eu só entendo que o agir de Deus sobre a vida de Davi é que Davi, ele estava recebendo perdão. Embora o seu pecado gerou uma consequência, a espada jamais se apartaria da casa de Davi. Deus, ele não rompe a aliança com Davi. Deus, ele jamais rompeu a aliança com você. A questão é que nós nos distanciamos de Deus e ficamos fracos. Mas nessa noite é uma noite de fortalecimento. Então Davi, ele pede perdão a Deus, ele se restaura, ele se arrepende. E esse mesmo perdão que está sobre a vida de Davi, foi consumado na cruz, está sobre a minha vida e sobre a sua vida. E Davi então, ele é restaurado. O versículo 17 lá no Salmo 51 vai dizer: sacrifícios agradáveis a Deus é um espírito quebrantado, um coração compungido e contrido não desprezará, ó Deus. Um espírito quebrantado é um espírito vazio, é um espírito que se permite chegar na mais profundeza do seu ser, nas entranhas, e ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Um coração compungido e contrido, um coração aberto, um coração esperançoso, um coração que permite Deus agir. Esse Deus não vai desprezar jamais. Jamais Deus vai desprezar. Então Davi, ele não se alimenta, e os seus servos ficam indignados, porque Davi está prostrado na terra. E os seus servos querem levantar Davi da terra. Davi: não, eu vou buscar misericórdia. Só que chega um determinado momento que Davi, ele percebe que o seu filho estava morto. Então o texto vai dizer que Davi, ele se levanta. Davi, ele se levanta, ele se lava, ele se unge, ele coloca vestes novas. O se levantar, meu amado irmão, significa tomar uma nova postura diante de Deus e dos homens. O servo do Senhor, ele jamais pode ficar prostrado. A situação já aconteceu, você já recorreu à misericórdia, a situação já não tem mais jeito,
Você tem que se levantar agora, você tem que estar fortalecido. Davi, ele se levanta, e isso é um sinal de nova postura diante de Deus. Davi, ele se lava, um sinal de purificação. Olha, o pecado não tem mais poder sobre mim. Foi pisada a iniquidade, foi lançado no mar do esquecimento. O sangue de Jesus está sobre você, meu amado irmão. Davi, ele se unge como um sinal de renovação espiritual que está sobre a sua vida. Essas vestes novas que Davi coloca é um sinal de reconciliação com Deus. E o texto vai concluir, amados irmãos, que Davi, ele entra na casa de Deus e o adora. Davi, ele se levanta, ele entra na casa de Deus, ele reconhece que Deus, ele é eterno, que Deus, ele é o único e suficiente para ele. Davi o adora, Davi, ele se arrepende, Davi, ele quer ter uma vida digna diante de Deus. E o versículo de número 10, para nós concluirmos, ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável, meu amado irmão. Essa palavra criar é fazer tudo novo, e essa palavra está liberada sobre a vida da igreja, sobre a sua vida nesta noite, fazer tudo novo. Ele vai dizer: não repulsa a tua presença, não retires o teu Santo Espírito de mim. Amado, o Espírito Santo de Deus habita em você. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Deus faz todas as coisas novas sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre os teus negócios. Você tem a oportunidade nessa noite de ter um arrependimento verdadeiro, de repudiar o mal, de dizer basta. Hoje é um marco da minha vida, assim como todos os dias tem sido, meu amado irmão. Eu quero concluir falando para você que o perdão e a restauração e o fortalecimento vem da parte de Deus. Jesus, uma mulher adúltera esteve diante dele. Jesus não a acusou, Jesus não a condenou. Jesus disse para ela: olha, os teus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. Zaqueu esteve diante de Jesus. Zaqueu restituiu tudo aquilo. Jesus disse para ele: vai e não peques mais. Meu amado irmão, o criar de Deus é algo fantástico. Aquele homem que foi crucificado com Jesus, um ladrão, um homem merecedor da cruz, mas aquele homem reconheceu os seus pecados, reconheceu a soberania de Cristo, o sacrifício, e naquele momento da cruz, sendo crucificado com o nosso Senhor, aquele homem é salvo. Criou-se tudo novo, num instante, aquele homem herdou a vida eterna. Esse mesmo perdão está sobre nós, está sobre a sua vida nessa noite. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, ó Pai, pela tua palavra, pela tua grande misericórdia. Nós vamos louvar a Deus com um trecho deste canto. Que você possa nessa noite, no seu lar, colocar a mão sobre o seu coração. E agora é você e Deus, e você falar com o Pai. Aleluias. Glória a Deus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Glória a Deus, meu querido, meu amado irmão, que o Senhor Jesus nessa noite coloque o coração dele no seu coração, que você receba essa paz, que você seja fortalecido pela presença de Deus. Amanhã nós vamos dar sequência a essa campanha dos 12 dias, amanhã será o 6º dia. Que Deus te abençoe e te guarde. Faça assim com a sua mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno de Deus Pai e as doces consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre todos nós, e todos digam amém. Até amanhã, Deus te abençoe.